Alguns dias atrás, o Chove, o mid laner da Gen.G, fez uma reclamação da quantidade obscena de mudanças que a Riot vem fazendo no LoL. E ele não foi o primeiro, e isso me fez pensar que meio que tava na hora de eu trazer pra vocês uma visão realista do backstage de como a galera que vive de competição é afetada todos os dias em prol da sobrevivência do jogo. A Riot funciona meio que como duas irmãs. Uma é a Riot Games, que é a multimilionária do jogo, um dos mais jogados e assistidos do mundo. E a outra é a Riot Esports, que não só é muito mais humilde, mas também extremamente dependente da irmã mais velha. Essas duas sempre coexistiram, mas nem sempre a relação foi tão harmoniosa. Enquanto uma é uma máquina de imprimir dinheiro, adulta, elegante e que senta nas melhores mesas de negócio do mundo, a outra é a irmãzinha caçula que até tem boas ideias, algumas nem tanto, mas ela não sabe realmente se vender e constantemente precisa de dinheiro emprestado da mais velha. E assim, não tá parecendo que ela vai pagar tão cedo. Hoje eu quero te dar um contexto sobre por que eu enxergo dessa forma e também te mostrar só a pontinha do que é viver sob as asas dessa irmã caçula meio tratante. Esse modelo de subsídio que a Riot usa até hoje, de ser dona de tudo e pagar para os participantes uma mesada ali, né, já é usado desde o começo do cenário competitivo. No início, inclusive, ele pode ter sido o grande responsável pelo jogo ter pegado tração do jeito que pegou, já que ninguém tinha condição financeira de ter um time, uma estrutura por muito tempo sem a ajuda das publishers. Na competição entre Dota, CS, Point Blank, Crossfire e tantos outros jogos aí que surgiram, o LoL se destacou justamente por ser mais organizado e subsidiar as equipes que participavam do seu campeonato. E fazer elas não dependerem também só das premiações, única e exclusivamente. Enquanto os outros jogos dependiam de organizadora de eventos, patrocinadores externos, alguns entusiastas aí de esportes que tinham dinheiro sobrando para virar investidor, a Riot meio que trouxe tudo para baixo da própria asa. E durante um bom tempo isso funcionou muito bem. Só que, assim como tudo na vida, quando a gente pega coisa demais para fazer na nossa própria mão, acaba virando um excesso, né? Excesso de controle, de regra e, nesse caso, excesso de poder. Além de ser dona de tudo, a empresa quis ir atrás do expertise de quem já fazia sucesso na indústria de entretenimento. Veio gente da indústria da televisão, dos esportes tradicionais e vários nomes de grande escalão da indústria cinematográfica, como Netflix e Disney. E pelo que a gente vê aí nos relatos do pessoal que trabalhou com eles, aos poucos o modelo mais irreverente e criativo que os esportes tinham lá no início começou a sumir aos poucos, dando um espaço para algo mais, sei lá, corporativo e padronizado. Com o poder extremamente centralizado e unilateral, os times e parceiros começaram a aprender a baixar a cabeça e depois de um tempo se acostumaram com isso. E a partir daí, a própria Riot acabou matando muito da competição interna. Os times, eles se acomodaram e a publisher começou a ficar com receio deles dependerem só daquele dinheiro dado para poder continuar existindo. E é isso, né? Foi justamente isso que aconteceu para vários times, pelo menos. A aposta de todo mundo era de que o cenário ia crescer a ponto de ninguém mais precisar dessa mesada. Mas a realidade não veio dessa forma. E aí, o sistema que a Riot criou começou a mostrar falhas. O jogo, ele ia muito bem, obrigado, mas a parte competitiva nunca deu o retorno que prometia. As premiações eram muito menores do que em outras modalidades, o que espantou muitos investidores e atletas. E o dinheiro anual que a Riot dava já não pagava nem metade dos custos que os times tinham que gastar para fazer esses projetos. E apesar desse vídeo não ir tão a fundo nos motivos do porquê, aqui a gente já começa a entender que rolou um racha grande dentro da tomada de decisão lá da Riot, já que eles tinham praticamente dois produtos diferentes na mão. Um jogo e um aspirante a esporte. Beleza, mas mais do que só falar de como que é pra todo mundo, deixa eu contar um pouco pra vocês como que foi pra mim e pra quem compete. Quando o Chove reclamou recentemente, ele falou algo nessa linha assim: essas mudanças podem até ser necessárias, mas será que precisava ser justamente agora? Antigamente o LoL tinha um período de pré-temporada e ali aconteciam as grandes mudanças significativas, mas agora que a pré-temporada meio que deixou de existir, sinto que o timing dos patches ficou
ficou muito imprevisível. Quando eu cheguei na parte profissional dos esportes, lá em 2017, na NTZ, eu não fazia ideia de como que a Riot tratava essa questão de fazer mudança e balancear o jogo. E logo eu aprendi que a galera não gostava, ou melhor, odiava quando a Riot fazia algum tipo de mudança no jogo. Já que quando você é profissional, você costuma ser muito bom ou muito melhor do que todo mundo em alguma coisa específica. Só que, sendo bem sincero, eu pensava que essa galera era um bando de vagabundo que, né, ganha dinheiro pra jogar o jogo o dia inteiro, então o mínimo que o cara tinha que saber era jogar o jogo independente do que acontecesse. Só que depois de um tempo eu percebi que as coisas não eram tão simples assim. Porque assim, pensa bem, se a gente fizer um comparativo com o futebol, é como se a cada 15 ou 30 dias a FIFA, a dona do jogo, né, pudesse mudar uma regra que mexesse nos fundamentos básicos do jogo. Tipo, a partir de quarta-feira agora não pode mais fazer gol com o pé dentro da pequena área não, beleza? Só de cabeça, hein? E já vai pensando aí, porque mês que vem o chute de fora da área vai valer 2 gols ao invés de 1. E a gente acha que vai dar uma mexida boa, né? O pessoal tá ficando meio entediado já. E aí você pensa, pô, pra quem vai jogar um futebolzinho de final de semana, pode nem fazer tanta diferença, né? Mesmo que seja obrigatória essa mudança. Agora, pro cara que treinou a vida toda, fazer gol de dentro da área, um centroavante de ofício ali, são anos de vida dele jogado fora. Loucura, né? E se você acha que eu tô exagerando ou tô passando pano, tem um vídeo bem legal que o Double Lift fez alguns anos atrás, que além de tocar nesse assunto da dificuldade de masterizar as mudanças todas, também comenta que isso usado de forma exagerada, inclusive impede ou dificulta muito a vida dos pro players que querem criar conteúdo, né, e de estar ali mais perto da comunidade. Só uma passagem aqui para vocês entenderem, você já se perguntou por que os jogadores profissionais não fazem tanto o papel de embaixadores do jogo e não fazem tantas lives? Porque temos que ficar 12 horas por dia nos adaptando a mudanças de meta que acontecem de 15 em 15 dias. Claro que não é preto no branco assim, né? Mas é uma visão interessante, eu não sei se vocês já sabiam dela. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada aí no vídeo completo dele, é bem legal. O ponto aqui não é criticar que o jogo muda. Muita gente, inclusive eu, acho que se não fossem essas grandes mudanças aí eventuais, acho que o jogo já teria morrido há muitos anos, não teria sobrevivido e não teria virado esse gigante que é algo sem precedentes, né? A grande questão é que o jeito e o timing de fazer essas mudanças poderia ser muito diferente. Mesmo que as mudanças sejam feitas ali mirando o jogador mais casual possível, tem um jeito de você orquestrar isso para não ter um impacto tão negativo ou imediato em quem compete. Se a Riot realmente considera os pro players seus maiores ativos ou vitrines, como o Double Lift disse, então por que não espaçar mais as mudanças? Por que não usar eles e as competições para anunciar essas grandes mudanças? Algo, sei lá, parecido com o que eles já fazem no Valorant com os agentes novos. Gerar um hype ali, como se fosse uma temporada nova de uma série ou uma temporada nova de um jogo tipo Diablo ou Path of Exile da vida. Emenda uma coisa na outra, coloca lore junto das mudanças, assim como eles já têm feito em partes, e usa esse momento para trazer de volta todo mundo que tava de férias do jogo, ou até para trazer gente nova. Uma das mentalidades mais legais que eu vi nos últimos tempos foi do criador do Path of Exile, o Jonathan Rogers, que falou que o maior erro dos jogos live service da atualidade, que é o caso do LoL, né, é não aceitar que os jogadores precisam parar de jogar o jogo deles por um tempo. O nível de tentativa de segurar a audiência do jogo é tão grande que gera esse tipo de necessidade e, na minha opinião, desrespeito com os profissionais do jogo. E aí a gente chega até os dias de hoje, com vários problemas para quem almeja viver da competição. Quase ninguém fala desses e nem tem como o espectador saber, né? Mas eu anoto porque eu sabia que um dia eu ia contar, né? Então vamos lá. Todos os times profissionais têm uma seleção de servidores ali que são feitos especificamente para competição. Neles, geralmente só ficam os times treinando e eles têm algumas características especiais. A gente chama eles de servidores de torneio. Os famosos chrono breaks, ou seja, voltar ao jogo de um momento anterior por conta de problema, a estabilidade por não ter milhões de pessoas ao mesmo tempo acessando, e também a facilidade de colocar novas atualizações. São algumas dessas características. E claro, se você gosta muito, praticamente todas as skins do jogo liberadas.
partidas. A ideia é que os pros tenham a melhor experiência possível enquanto treinam e jogam no palco. Porém, né, meus amigos, de uns tempos pra cá, começaram a vir umas decisões no mínimo duvidosas da Riot sobre isso. Eles começaram a forçar os times a jogar em um servidor mais experimental ainda, um novo que eles criaram que recebe ali o patch ou atualização mais atual do jogo. Ou seja, os profissionais são obrigados a jogar uma versão do jogo que nem foi testada ainda pelo grande público. A gente nem sabe se tem dados sobre bugs críticos ou algum bug que não foi descoberto ainda que pode ser impeditivo para o jogo funcionar. Pode ter campeão quebrado, runa quebrada, summoner quebrada, a gente não sabe. Ou seja, na prática, os profissionais, a ponta ali do esporte está sendo usado de cobaia, vamos dizer assim, para testar as mudanças que acontecem semana sim, semana não. E não contente com isso, a Riot ainda faz essas mudanças antes da versão estar disponível para os jogadores praticarem na fila ranqueada. O atleta, ele não só vira cobaia, ele tem todo tipo de problema com o servidor experimental, mas também não tem acesso a treinar essas mudanças jogando sozinho por si só. E só pra citar alguns dos problemas que já rolaram, teve conta de jogador presa em jogo fantasma que não existia mais, teve lista de campeão sumindo durante o draft, teve até bug que faz o jogo fechar se o espectador entrar em tela cheia. Isso sem contar os hotfixes, né, que são aquelas correções emergenciais que o pessoal tem que fazer porque tem alguma coisa extremamente quebrada que ninguém previu, faltando ali 2 dias pro jogo do palco com todo mundo já tendo treinado com aquilo. E pra fechar, uma experiência do último MSI que eu fui em 2025 em Vancouver, no Canadá. Enquanto naquele período a Riot fazia um dos passes de batalha mais caprichados nos últimos templos da temporada, do Spirit Blossom, né, o florescer espiritual, e também tinha investido pesado num modo de jogo único dentro do cliente do jogo, a batalha de Koishin, com várias skins caprichadas, emotes, entre outras coisas, a Fúria LoL ia pro seu primeiro campeonato internacional, depois de ganhar o primeiro título nacional da sua história. Não era só a primeira vez da Fúria, mas também do Ayu, que já tinha aparecido em um clipe do Worlds, o Mundial de LoL, alguns anos atrás, como potencial talento para ficar de olho. Chegando lá, alguns jogadores foram escolhidos para fazer uma tarde de conteúdo num jardim bonito ali da cidade. E um deles foi o Ayu. Era a chance da Riot de conectar os pontos. Só que um dia antes chegou um briefing, uma prévia do que ia ser feito, e dentro desse script tinha já inclusive as falas que o Ayu ia ter que recitar nesse vídeo hype. Além de eu achar meio zoado, né, o negócio vir 100% pronto já, sem nem consultar ninguém do time ou jogador, eu pensei, pô, não, beleza, ele já conhece o homem, né, então sabe a história dele até aqui. Só que eu acho que eu coloquei fé demais. A frase que ele tinha que falar era algo tipo, eu já joguei em várias regiões do mundo, já venci, então agora eu vim aqui provar meu valor no campeonato internacional, algo nessa linha. Claramente, essa frase não era pra ele, né, e isso só mostra pra mim a falta de cuidado, de carinho que a empresa teve com o seu mais novo ídolo. Ainda mais com essa chance de ouro na mão, na qual eles tinham a faca e o queijo ali pra contar aquela história que eles estavam guardando desde aquele vídeo hype do Mundial de uns anos atrás. Não por mérito deles, mas por mérito do próprio Ayu. Ele conquistou essa vaga, ele chegou lá, ele teve que ouvir durante anos que ele era uma eterna promessa, que ele era só um jogador mecânico, que não tinha atitude, que ele era o futuro que nunca chegava, e ele conseguiu vencer tudo e chegou lá. E o prêmio dele, o reconhecimento que ele teve, foi ser tratado como um número, um rapazinho qualquer. Qual que é o nome dele mesmo aí? Ah, tá, beleza, esse aí, não, errei aqui, esse aí fala outra frase, deixa eu pensar aqui. Obviamente, nada disso é gravíssimo, mas eu quero passar pra vocês a minha visão de como parece que a tomada de decisão lá funciona. Do grau de importância das coisas, de como é a priorização e de quem tá no topo ou no fundo dessa lista. Eu vi um programa do Monte Cristo, né, o ex-caster da Riot, no qual ele explica como que foram esses anos todos trabalhando na indústria, e ele soltou uma frase legal que ilustra bem isso que eu tô falando pra vocês. Ele falou que a Riot ainda acha que os fãs ligam um jogo na TV, no PC ou no celular pra ver o Champion Lee Sin, e não pra ver o Canyon jogar de Lee Sin. Só que nada disso importa se a gente não entender o porquê. O principal incentivo de qualquer coisa que a gente citou até aqui sempre vai ser financeiro. E aí é onde a gente, nós aqui, amantes das competições, estamos lascados de vez.
Acho que eu não preciso convencer vocês de que o jogo continua sendo extremamente rentável, né? Com equipes gigantescas de profissionais dedicados única e exclusivamente a fazer os novos assets digitais. E eu tô querendo dizer skin, emote, ícone, até os novos champions. Aqui que entra os números estratosféricos, né? Falando que a indústria de games é maior que a de música, de filme juntas. É tão rentável que é suficiente para bancar uma série como Arcane, por exemplo, e também para bancar o nosso hobby de ter um cenário competitivo. A competição para Riot sempre foi e até hoje continua sendo primariamente uma vitrine do jogo, um lugar para mostrar os novos produtos, e esses vendedores, né, entre aspas, são os times e os jogadores. Fazendo uma pesquisa rápida, vocês vão ver que nos esportes tradicionais mais famosos, as 3 maiores fontes de receita são direito de transmissão, venda de ingresso e patrocínios. Nos esportes nossos, atualmente, quase não existe a venda de direito de transmissão, que, né, por acaso está começando agora no CS, por exemplo. E no caso do LoL e do Valorant, a própria Riot já disse que os grandes eventos presenciais deles não geram receita com a questão do ingresso. Com isso, nos sobra só os patrocínios, e depender excessivamente dessa fonte é extremamente arriscado. E sendo assim, como não existe um plano claro de viabilização financeira independente, a solução da Riot, desde o início, tem sido subsidiar as equipes e fazer os campeonatos todos com as próprias mãos. Mas esse subsídio tem que vir de algum lugar, e como os times começaram a ficar impacientes, perdendo dinheiro todo ano, o plano mais recente é distribuir uma parte da receita toda da empresa, ou seja, dinheiro das skins e afins para os times parceiros da liga. Claro, para ficar legal tem que ter pouco time, e por isso também o corte no número de equipes dos últimos anos que vocês viram, a diminuição, né, do número de time das ligas. E aí, né, jovens, a gente continua misturando, né, o jogo com o esporte, e eu não sei se vocês concordam comigo, não parece um plano incrível de longo prazo, não. Acho que já faz tempo que a gente tá perdendo essa guerra. Será que, de fato, a Riot enxerga dessa forma, né, dividida em 2 partes, do jeito que eu coloquei aqui? E mais, se enxergando assim, será que eles querem realmente ter um interesse de que essa parte competitiva da empresa deles ande com as próprias pernas? Porque se parar pra pensar, se você for ver, é meio que confortável, né? Você deixar de um lado ganhando muito dinheiro e do outro um showzinho bacana gastando dinheiro. Mas me conta aí se vocês gostaram dessa visão de backstage que eu trouxe, e também se vocês têm outros assuntos de interesse interno, né? Que nem sempre saem na mídia. E se vocês curtiram esse vídeo e gostam desse tipo de conteúdo, queria já pedir o like pra vocês e também que você se inscreva aqui pra gente voltar mais vezes. Valeu, molecada, até mais.